Amados e queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida, na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, onde fica a nossa sede. Nós estamos hoje começando uma série de mensagens chamadas O Conselho do Dia. E o Conselho do Dia de hoje vai falar sobre o tempo de Deus. Todos nós passamos pelo tempo de Deus. Temos que obedecê-lo, temos que respeitá-lo, até porque não temos nada a fazer para mudar o tempo de Deus. Queridos e amados, no Evangelho de João, no capítulo de número 7, versículo de número 6, a palavra diz: Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Jesus aqui estava respondendo a seus irmãos que diziam para ele que ele deveria ir para Jerusalém, para começar o seu ministério, passar por Jerusalém para se tornar conhecido, famoso. E Jesus diz: não é chegado o meu tempo ainda de ir para Jerusalém. Não é esse o tempo que o Pai designou para mim. Nós sabemos que nós temos que confiar no tempo de Deus. A maior luta de um crente, a maior luta de um cristão, de alguém que está obedecendo a Deus, é exatamente procurar ficar na presença de Deus no tempo dele. Muitas vezes desistimos, abandonamos tudo, esquecemos que Deus é Deus e Ele tem o poder para fazer tudo do jeito que Ele quer e fazer o que lhe apraz, ou seja, fazer o que lhe dá prazer. Quando falamos sobre o tempo de Deus, geralmente temos em mente o momento em que Deus age na história, seja no nível geral, seja no nível pessoal. A Bíblia nos mostra muito claramente que o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele nunca se adianta e nunca se atrasa, e isso é possível, porque Ele é quem governa o tempo de acordo com a sua soberania, com a sua santa vontade. Ele estabelece cada momento em consonância com os seus propósitos divinos. Mas especialmente no nível pessoal, geralmente temos dificuldade em compreender e esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Frequentemente somos imediatistas com aquilo que nos interessa e morosos com aquilo que não temos interesse. No fim, sempre tentamos controlar o tempo conforme nos apraz, mas a agenda de Deus jamais poderá ser submetida aos nossos caprichos. Então, cabe a nós aprender a esperar o tempo de Deus. A relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas da teologia. Alguns teólogos entendem que Deus criou o tempo, e nesse sentido o tempo faz parte do reino da criação. Já outros teólogos enxergam o tempo como um relacionamento existente em Deus antes da criação, visto que Ele é eterno. E o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. Seja como for, tudo o que realmente sabemos é que Deus transcende ao tempo e age no tempo. Isso quer dizer que o seu propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrá-lo, como está em Jó 42:2. Inclusive, a Bíblia diz que na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou a redenção do seu povo. Efésios capítulo 1. A própria encarnação de Cristo ocorreu quando chegou a plenitude do tempo de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Conforme as Escrituras revelam, Deus fez todos os povos de um só homem e concedeu que ele povoasse a terra. Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 26, diz que tem um tempo determinado e os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Já no que diz respeito à vida de cada pessoa, o salmista escreve que os tempos dos homens estão nas mãos do Senhor. Salmo 31, versículo 11. Eu quero hoje aconselhar você que está esperando o tempo de Deus, você que às vezes tem se desesperado, tem perdido até as esperanças, você que às vezes tem abandonado os projetos da sua vida à margem do caminho, você que tem desistido de tudo e às vezes de pessoas que são importantes em sua vida. Muitas vezes a esposa cansada desiste do marido, a namorada que já espera há muito tempo desiste do noivo. E como é que fica essa relação com Deus então? Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Nós temos que esperarmos o tempo de Deus. É necessário, é preciso. Mas eu não posso esperar o tempo de Deus sentado, paralisar minha vida e esperar o tempo de Deus. Não, eu estou falando com relação àquilo que você está desejando para a sua vida, aquilo que você está almejando. Você vai continuar correndo atrás, vai continuar lutando, buscando aquela porta de emprego, aquela promoção, buscando aquela formação, vai estar
concluindo seus estudos, lutando pela vida normal, mas tem coisas que os estudos não resolvem, o dinheiro não resolve, a nossa importância na sociedade não resolve. Tem coisas que somente Deus resolve e consegue colocar no seu devido lugar. Então o que é que nós temos que fazer? Esperarmos o tempo de Deus com sabedoria. No conselho de dia de hoje, eu aconselho a você que crê em Deus, que confia nele, a ter fé e ter a certeza que Deus deseja o melhor para você. Como ele diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar, no final, o que você realmente deseja. Deus está dizendo assim, eu farei exatamente o que você deseja, mas do meu jeito e no meu tempo. Muitas vezes desejamos algo e buscamos maneiras escusas, não recomendáveis, para alcançarmos aquilo que desejamos. Mas Deus tem uma palavra para nós, uma palavra de conforto dizendo, eu tenho o meu tempo. Jesus Cristo diz, não é chegado o meu tempo, mas quando chegar o tempo de Deus, aquilo que Ele tem para lhe dar, lhe dará, e isso lhe fará muito feliz, porque aquilo que Deus dá, ninguém pode tomar. Acredite, precisamos esperarmos o tempo de Deus. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Medite numa coisa. A sua preocupação resolve? Não. Xingar vai resolver? Não. Desistir? Pior ainda, porque você abre mão dos seus sonhos, daquilo que você desejou para a sua vida. Então o que eu tenho que fazer? Esperar o tempo de Deus, na presença dEle, procurando fugir da aparência do mal, resistindo ao diabo para ele fugir de você e fazendo a vontade do Senhor. Porque quando fazemos a vontade de Deus, Ele faz toda a nossa vontade. Salmo 37, versículo de número 4, diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. A palavra está dizendo, sinta prazer, alegria em estar na presença de Deus. Para sentir prazer, para estar na presença de Deus, precisamos louvar, adorar, passarmos pela prova glorificando a Deus e acreditando que as providências dEle serão tomadas ao seu tempo e nós, todos nós, vamos ser beneficiados e abençoados com aquilo que Deus tem para nos dar. Às vezes a insensatez, a falta de paciência, às vezes alguém que chega para você e diz, não espere mais não, chega, você não se cansa, e você acaba abandonando tudo para seguir o conselho de outras pessoas, que não sabe o que é que está acontecendo no mundo espiritual ao seu favor, não sabe que o seu milagre já está gerado, Deus apenas está trabalhando na sua vida para lhe dar o fim que você deseja. E não esqueça que o tempo de Deus inclui um trabalhar dele na minha e na sua vida. Para quê? Para nos preparar. Ninguém recebe um diploma de formação se não se formar. Ninguém receberá a conquista de um curso superior se não passar por todas as etapas, por todos os períodos, por todas as provas, e ter que estudar tanto, madrugadas a fio, cabeça enfiada nos livros, lutando para conquistar aquele patamar. Então, espere por Deus e espere louvando e adorando, e tendo apenas uma certeza, o meu Deus me dará paciência para suportar essa espera, sabedoria para entender que Ele fará o melhor para mim, e me dará, acima de tudo, intimidade com seu Santo Espírito, para que o Santo Espírito de Deus conforte o meu coração nos momentos em que eu pensar em desistir, e Deus irá te abençoar. Fique com essa palavra no seu coração e não desista, porque o tempo de Deus está chegando na sua vida. É o conselho de hoje, o tempo de Deus. Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor dê aos seus filhos e suas filhas a sabedoria para esperar o seu tempo, Senhor. Nos dê, Senhor, a presença do teu Santo Espírito, pois Ele é o nosso Consolador, para que Ele nos console nos momentos de angústia, nos momentos em que pensamos em desistir de tudo, Senhor. Senhor, é o teu Santo Espírito que vai falar aos nossos corações, e nós pedimos, Deus, que Ele fale a todos os corações que estão ouvindo este conselho deste dia, e que possa, Deus, meditar e ter a certeza que Tu és um Deus que peleja por nós. Obrigado, Jesus, e abençoe a todos que estão ouvindo este conselho. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor.